Professora Sasha. Pronto. Então, vamos lá. Você não está com seu nome aí, né? Está com foco, Sasha. Tá com foco. A Sasha é professora aqui da Foco, professora de regulação emocional e também vai ser professora da nossa pós-graduação. O diretor Rafael Tomás, que está aqui com a gente também. E queria falar um pouquinho para vocês aqui sobre os cursos da Foco. Gabriel também está aí acompanhando a gente. Tá aí o Gabriel entrou também, que legal. Queria falar um pouquinho para vocês, então, que nós estamos com vocês em todas as fases da sua carreira. Tanto quanto se você for iniciante, se você tiver também como intermediário ou avançado, a gente tem os cursos para vocês aprimorarem aí as competências clínicas. Pode passar. Queria falar um pouquinho aqui de alguns dos nossos cursos que já estamos com inscrições abertas. O primeiro dele é o nosso grupo de suporte ao terapeuta, que ele é mais do que uma supervisão, ele é uma rede de apoio. Esse grupo ele foi pensado para os profissionais que trabalham em consultórios e se sentem sozinhos na prática clínica. Então, se você sentir essa necessidade de expressar, de ter essa troca de informações com outros terapeutas e com terapeutas experientes, a Sasha é uma delas, que também participa desse grupo de suporte. A professora Marcele Carvalho é a nossa professora convidada e certamente elas vão dar ótimas orientações para a sua prática clínica. O nosso grupo, antes que eu me esqueça, o grupo de suporte ele é uma vez ao mês. Então, se você for participar, você entra lá no nosso site, você se inscreve e a gente vai te passar as datas. Nosso grupo de autoprática e autorreflexão são 10 encontros clínicos. No próximo ano, a gente vai oferecer 2 turmas, uma de manhã e uma à noite. E aí, você participando desse grupo, você tem aquela experiência de sentir na pele as intervenções da terapia cognitivo-comportamental. E aí você pode refletir o efeito dessas estratégias em você e, com isso, contribuir para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. A Sasha também está nesse curso, a Sasha está presente ali. As formações, que já são bastante conhecidas aqui, a formação em TCC, com o professor Gabriel Talaski, que está aí com a gente, a professora Fernanda Pavelchuk e professora Eduarda Peçanha. É uma formação que vai trazer mais segurança para o seu atendimento clínico, para você que está começando a carreira, precisando aprimorar os seus conhecimentos, sem dúvida vai te ajudar muito. O curso de formação, Fernanda, vale lembrar que o curso de formação pode ser cursado por quem ainda não se formou, né? Sim, para quem ainda é estudante e tem um interesse na TCC, você também pode participar desse grupo de formação. Assim como também o grupo de formação em regulação emocional, que ele também é para estudantes e para os formados. É um programa para profissionais que desejam ter mais segurança e trazendo aulas interativas para discutir essas estratégias de regulação emocional. Lembrando aí que os 2 cursos eles têm aulas teóricas gravadas e a parte prática ela é toda ao vivo, sendo a formação em TCC vai começar em fevereiro, em sábados quinzenais, e a formação em regulação emocional vai começar em agosto, em segundas quinzenais. E todas as informações vocês vão encontrar lá no nosso site. Pode passar, por favor? Falar um pouquinho aí das nossas pós-graduações. As 2 pós-graduações que temos aqui são em parceria com o IDO, o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Vão começar em março, tanto a terapia, a pós-graduação de TCC, quanto a pós-graduação de ET. Tem a modalidade presencial ou online, você escolhe. Se você for aqui do Rio de Janeiro, vai ser muito legal fazer presencial, mas se você não for, você pode fazer o online também. Tá? As duas pós-graduações têm conteúdo programático completíssimo. Os professores de excelência, eu tenho certeza de que vocês não vão se arrepender. E para finalizar, queria falar um pouquinho aí dos nossos cursos Foco TCC com parceria Artimed 360. A qualidade dos nossos cursos em grande parceria são os nossos professores que gravaram as aulas online para vocês verem
lá na plataforma da ArtMed 360. Então, lá, se você comprar o curso, você tem acesso às videoaulas, estudo dirigido, áudio de prática, diário de prática, material didático para download, tudo 100% digital para você ver onde você quiser, a hora que você quiser. Tem a certificação no final do curso e se você tiver na dúvida, você pode cancelar em até 7 dias. E aí, aproveitando que a ArtMed esse mês está dando 15% de desconto. Então, quem tem interesse, já É, aproveita esse mês que tem esse desconto aí. desconto da Black Friday, né? Na verdade é Black Month É, agora, Black né? O mês November. inteiro de Black November. É. Exatamente. O que vocês vão ver hoje aqui na apresentação é só uma degustação, né, do que eu falo no curso de terapia cognitivo-comportamental para clientes com padrão excessivo de cobrança, né? Isso lá vocês Esse podem curso, aprofundar o melhor, né? curso gravado são várias horas, onde eu vou explicando de maneira mais detalhada, né, cada aspecto do atendimento, tá? Sim, todos os cursos eles já são mais aprofundados ali na plataforma da ArtMed 360. Pode passar, por favor. E vamos começar, né? Queria apresentar para vocês aqui o currículo do professor Rafael Tomás, psicólogo clínico, terapeuta cognitivo-comportamental. Rafael é pós-doutor em saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Laboratório de Pânico e Respiração, coordenador do Unipac e professor e coordenador de cursos de pós-graduação aqui do Foco, com parceria com o IDOR. Queria lembrar para vocês que é um evento gratuito, mas que tem muito conteúdo. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês participem. É um evento interativo e bom evento. Vou passar a palavra para o Rafael. Muito obrigado, tá, Fernanda? Obrigado também a Sasha, né? Obrigado a todo mundo aí que está apoiando, né, nos bastidores aí a produção desse evento. E só para Bem, lembrar também, pedir para as pessoas deixarem as câmeras abertas também, né? Que é legal essa participação. como o nosso tempo sempre é apertado, né? Sempre parece que falta tempo para falar, né, sobre tudo que a gente gostaria, né? E eu espero, né, que em alguns momentos aqui da apresentação vocês participem também, né? Então eu vou logo começar a apresentação do caso clínico, porque senão realmente não vai dar tempo de falar tudo, né? Então, hoje aqui na nossa apresentação, né, vamos considerar, né, a definição de Wenzel sobre o que é a terapia cognitivo-comportamental, né? É uma psicoterapia baseada em evidências que parte de uma avaliação cuidadosa, a construção de um bom vínculo terapêutico, né? Depois faz uma conceitualização do caso e uma psicoeducação e, de forma colaborativa, pode usar, né, estratégias e técnicas cognitivas, comportamentais, emocionais e ou de aceitação. Eu gosto muito dessa definição, porque ela vai ao encontro, né, da promissora, né, proposta da psicoterapia baseada em processos, né, do Reis e do Hoffman. Tá? Então, quando a gente fala que a TCC é uma abordagem psicoterápica baseada em evidências, né, a gente está querendo dizer aqui que, na nossa prática clínica, né, a gente precisa buscar a interseção de três aspectos principais. Tá? A gente precisa avaliar, né, o que os achados científicos, né, estão nos mostrando, né, principalmente as duas maiores bases de evidência, né, que são as revisões sistemáticas e os ensaios clínicos randomizados, né? A gente precisa levar em consideração o perfil do nosso cliente, né, na hora de fazer a escolha das estratégias e intervenções, e a gente precisa também, né, levar em consideração a expertise do terapeuta, né? Se ele está bem treinado, preparado, seguro para aplicar aquelas estratégias e intervenções, né? Então, tem alguns terapeutas recém-formados, né, que vão se sentir mais à vontade, né, de conduzir o caso clínico, né, aplicando as ferramentas, né, mais cognitivas, comportamentais, não vão usar tanto, né, as estratégias de intervenções emocionais, as técnicas de aceitação, né, mas quanto mais ferramentas, né, o terapeuta souber usar, né, melhor ele vai conseguir atender o cliente, né? A missão que eu tenho aqui hoje, né, nesse evento, é uma missão difícil, né? Porque a gente tem aqui muitas pessoas assistindo, né? Já tem 58 pessoas, né?
E a gente tem pessoas recém-formadas, a gente tem estudantes de psicologia, a gente tem profissionais já especialistas em TCC, que já atendem pela TCC, tem gente com mestrado, né? Então, eu preciso fazer uma apresentação aqui que consiga, né, de alguma maneira, né, trazer algum conhecimento, né, para todo mundo, né? Então, se tiver alguma parte, né, que você que está assistindo, né, não conseguiu entender, né, pode sinalizar que eu vou tentar explicar de uma outra maneira, né, para você conseguir acompanhar, tá? Então, na condução do processo terapêutico, né, eu gosto de dizer que a gente precisa tomar um cuidado com os 5 A's, né? A avaliação, o autoconhecimento, a automonitoria, a aplicação das estratégias, intervenções e a adaptação, né? Olhar, a, avaliar os possíveis ganhos terapêuticos e possíveis efeitos colaterais, né, de terapia, né? Então, durante o processo terapêutico, a gente precisa tomar cuidado, né, com cada uma dessas etapas, né? Eu, quando dou supervisão de casos clínicos para terapeutas recém-formados, né, eu percebo uma certa ânsia de querer, já na primeira ou nas primeiras sessões, partir para a aplicação de estratégias e intervenções, né? Muitas vezes eu preciso, né, delicadamente, né, pedir para o terapeuta voltar para a fase de avaliação, né, para fazer cada uma dessas etapas de uma maneira um pouco mais detalhada, de uma maneira um pouco mais cuidadosa, né? Então, na fase de avaliação, a gente vai fazer entrevista, normalmente na clínica é uma entrevista aberta, né, não estruturada, né? A gente vai aplicar também questionários, inventários, testes, escalas, né? E vai se preocupar muito ali no início da terapia com a construção de um bom vínculo terapêutico, né? É óbvio que qualquer terapeuta, né, precisa ter e tentar desenvolver ao longo do tempo, né, um interesse, né, um olhar investigativo, né, uma capacidade de empatia, né, e uma boa capacidade de comunicação, né, para tentar construir um bom vínculo terapêutico com seu paciente, né? Depois a gente passa para a fase do autoconhecimento. Nessa fase a gente apresenta para o nosso paciente o diagrama de conceitualização do caso, né? Se alguém tiver dificuldade, né, com essa etapa, né, eu sugiro fazer o curso gravado da Artimed, avaliação e conceitualização de caso com a professora Fernanda Pavelchuk, né? A gente vai também, né, falar um pouco para o nosso paciente a respeito de sua queixa, né, a respeito do seu modo de funcionamento, né, explicar para ele também um pouco, né, sobre as emoções, né, que são ativadas, como são ativadas. Então, nessa fase do autoconhecimento, a gente vai focar muito na psicoeducação, né? Depois, na automonitoria, a escolha, né, do registro que a gente vai utilizar, né, se for necessário, claro, utilizar, né, vai depender da queixa do nosso paciente. Então, a gente pode fazer registro de preocupações, registro de pensamento, registro alimentar, registro de compulsões, né? Isso vai depender do paciente que a gente está atendendo e da queixa que ele trouxe, né? Depois, a gente vai aplicar as estratégias e intervenções, né, visando a reestruturação cognitiva, a desfusão cognitiva, aceitação, mindfulness, resolução de problemas, mediação de conflito, ativação comportamental. A escolha da estratégia de intervenção, né, vai depender da queixa que o paciente trouxe, do perfil do nosso paciente, do que as pesquisas mostram que pode ser eficaz, né, e da expertise do terapeuta para aplicar aquela ferramenta, né? E aí, por último, claro, a gente vai avaliar os ganhos, né, e tentar fazer a manutenção desses ganhos, né, fazendo um trabalho de prevenção de recaídas, né? Eu gosto muito de entender, né, o processo terapêutico, né, como se fosse uma viagem, né, que a gente vai fazer. Eu posso agora, nesse exato momento, descer, pegar o meu carro e ir para Búzios, né, dirigindo, né? Entretanto, no meio do caminho, pode ser que eu perceba que meu pneu não está bom, que eu não coloquei óleo no carro, que eu vou precisar parar para abastecer. Posso me deparar com um trânsito inesperado, né, um engarrafamento, né? Veja, né, com certeza eu vou chegar em algum momento lá, né, em Búzios, né? Mas fazer uma viagem assim, né,
dessa maneira, né, aumenta a chance de me deparar no meio do caminho com alguns problemas, né? Entretanto, né, se eu me programo, né, planejo melhor essa viagem, né, faço uma revisão do meu carro, né, boto combustível, dou uma olhadinha antes, né, no Google Maps para saber como é que está o trânsito, né, para saber como é que está o clima-tempo hoje e amanhã, né, tenha certeza que eu vou fazer essa viagem com mais tranquilidade, diminuindo, né, a probabilidade de me deparar com adversidade no meio do caminho, né? Então, fazer esse preparo, né, é se preparar, né, com o seu mapa, né, para poder fazer essa viagem com o seu paciente de uma maneira um pouco mais segura, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui o caso da Júlia, né? A Júlia tem 45 anos, ela é heterossexual, tem 20 anos de relacionamento, casada, tem uma filha de 15 anos, ela é gerente de uma grande empresa, né? Mora aqui na cidade do Rio de Janeiro, tem o curso superior completo, né? Frequenta um centro kardecista. Nunca tinha feito terapia antes e demorou um tempo para procurar psicoterapia, né? Ela faz consulta com um psiquiatra há um ano, né? E o psiquiatra indicou procurar a psicoterapia, mas ela demorou 9 meses para conseguir marcar a sessão de avaliação. Então, no passado, né, a Júlia, né, passou por algumas situações, né, que nos ajudam a entender por que ela tem um padrão excessivo de cobrança, né? Quando a gente vai fazer a conceitualização do caso, é essencial, né, que durante a entrevista a gente tente capturar dados relevantes do passado e expliquem para a gente, né, o que está acontecendo, como aquilo acontece, por que aquilo acontece, por que aquilo se mantém, tá? Então, no caso da Júlia, né, ela nasceu numa cidade pequena em Minas, estudou numa escola, né, que não era muito exigente, né, mas desde pequenininha ela se lembra de ser aquela menina que fazia tudo certinho, né? Ela era se cobrava para fazer tudo de maneira correta, né? O pai, representante comercial, trabalhava em excesso, né? Disse ela certa vez que o pai nunca tirou um sábado sequer para descansar, né? Segundo Júlia, né, a mãe era do lar e muito rígida, muito exigente, né? Cobrava dela, além dos estudos, realizar tarefas dentro de casa é, é, o tempo todo, né? Os pais não expressavam os sentimentos desagradáveis de forma adequada, né? No caso, o pai era um cara um pouco mais brincalhão, mas os sentimentos de valência negativa ele tinha dificuldade para expressar, né? A mãe, por sua vez, até expressava as emoções de valência negativa, mas fazia isso de uma maneira um pouco mais intensa, principalmente com a emoção da raiva, né? E a Júlia, quando cumpria, né, com o que tinha sido proposto, né, não fez mais que sua obrigação, né? E quando os pais entendiam, né, que cometeu algum erro, alguma falha, ela tomava esporro, né? Outros pais, amigos, né, sempre olhavam para a Júlia e diziam que ela era uma menina perfeitinha, boazinha, né? A família da Júlia era uma família de classe média baixa, né? E ela, né, frequentemente via os pais conversando sobre dinheiro, sobre a falta de grana, né? Então ela pensava desde muito cedo, né? Eu tenho que dar certo, eu não posso depender de ninguém, né? Sendo ela filha única e com pais, né, com problemas financeiros, né? Ela tinha que se dedicar muito para dar certo profissionalmente, né? O pai se esforçava para pagar o melhor colégio da região, né? E uma vez ele disse para ela, né? Se eu não tive nada e consegui construir o que construir, tendo tudo, você vai conseguir ir muito além, né? Quando ela tinha 12 anos de idade, a mãe faleceu inesperadamente de infarto fulminante, né? A partir daí, o pai se tornou um pouco mais próximo, mais amoroso, né? Inclusive, conseguiu reduzir um pouco, né, o tempo de trabalho para participar um pouco mais da vida de Júlia, né? Júlia relatou que desde cedo tinha convicção, né, de que faria faculdade no Rio de Janeiro e posteriormente iria morar aqui na nossa cidade. Passou no vestibular para a Universidade Pública do Rio, com auxílio do pai e de uma prima do pai, né, que ela chamava de tia, né, ela conseguiu cursar a faculdade e se formar, né. Próximo de se formar da faculdade, ela
estava namorando um rapaz e um antigo amor da adolescência fez contato com ela, né, dizendo que queria reencontrá-la, né, estava morando no Rio e queria reencontrá-la. A Júlia terminou um namoro de 9 meses que ela tinha com esse rapaz para casar com o outro rapaz, que atualmente é o marido e pai de sua filha, né? Como dados relevantes do presente, né, a gente pode colocar que a Júlia se sente muito bem, né, dentro de casa, muito acolhida e amada, né? A filha de Júlia apresenta características semelhantes às dela, é uma pessoa que se cobra muito, né? Faz notas, com bom desempenho no esporte, ela joga vôlei, né, a filha, e também para se manter magra, né, no dia a dia. A Júlia tem uma secretária do lar que já trabalha há mais de 10 anos, né, com ela na casa dela, e é uma espécie de, né, pessoa da família ali, né? Ela ajuda muito nos afazeres de casa e isso ajuda muito a reduzir os fatores estressores, né, dela dentro de casa no dia a dia, né? A Júlia passou num concurso público para trabalhar numa grande empresa porque ela entendia que essa era a maneira mais segura, né, dela conseguir receber o seu salário sem correr um risco de ser demitida, né? Que é muito comum em pessoas com um padrão excessivo de cobrança, né? São pessoas mais ansiosas e, como, né, toda pessoa com perfil mais ansioso, tem esse lado mais controlador, né? Tem dificuldade para lidar com improvisos, né, com coisas inesperadas, né? Entretanto, o ambiente corporativo ele tem se mostrado muito cruel, né? Um novo diretor que assumiu a área dela, né, tem uma postura autocrática, estimula a competição entre os funcionários e tenta estabelecer metas cada vez mais irrealistas, né? Eu nem coloquei aqui no caso, mas no caso da Júlia, né, ainda tem a questão do machismo, né? Dentro do ambiente corporativo, né? Ela percebeu que em alguns momentos, né, os homens se juntavam para fazer comentários, né, sobre as mulheres e aquilo dali sempre a irritou muito, né? A Júlia aumentou o número de horas extras no trabalho e não recebe nada além do salário dela, né? É o famoso cargo de confiança, né, dentro da empresa, né? Quando você tem um cargo de confiança, você não tem mais aquela obrigação, né, de ter que bater ponto, né? E aí você pensa que vai ter um pouco mais de flexibilidade, mas não, né? Você acaba fazendo horas extras sem receber nada por isso, né? Na primeira sessão de terapia, a Júlia chorou muito, né, contando que o pai dela, né, fez exames médicos e descobriu um grave problema cardíaco, né? Grave e irreversível, né, problema cardíaco, né? Então, o pai está fazendo um tratamento, né, para estender, né, a qualidade de vida, né, a vida dele, né? Então, atualmente, ela tem se questionado muito sobre qual é o propósito da vida, ela tem a impressão de que nada do que ela faça vai ser suficiente, ela tem gastado muito tempo e energia com coisas que realmente não importam, né? E de forma inevitável, né, a vida vai chegar ao fim, e aí, o que fica, né? Ela se questiona, né? Então, eu coloquei para vocês lá, né, no material de apoio, né, como queixas principais de Júlia, né, muita angústia, apreensão, né, ativados em função das preocupações que ela tem, algumas preocupações produtivas, outras improdutivas, né? As preocupações produtivas são aquelas diante das quais a gente consegue, né, traçar ações, né, para tentar resolver o problema, para reduzir danos, né, no momento presente, né? As preocupações improdutivas são aquelas que ativam, né, no caso, pensamentos do tipo e se algo ruim, e a gente fica emendando, né, um pensamento em si algo ruim em outro, né, e buscando, né, muitas vezes, né, uma maior vigilância ou uma solução perfeita, né, para resolver os problemas, né? E isso só nos faz gastar tempo e energia de uma maneira inapropriada, né? Então a Júlia ela alterna momentos em que ela apresenta na terapia preocupações produtivas, né, como por exemplo o possível abuso, né, que ela sofre no ambiente de trabalho, mas em outros momentos ela apresenta preocupações improdutivas, né, como por exemplo, e se eu não der conta, e se eu não conseguir, né? O histórico da Júlia é um histórico, né, de sucesso, né? Ela
nunca deixou de entregar, né, algo importante, né, que foi pedido, que foi colocado, né, na responsabilidade dela, né. A Júlia também tem dificuldade para expressar no dia a dia o que ela sente, pensa e gostaria, né? Quando eu perguntava nas primeiras sessões, né, como ela se sentia, ela respondia descrevendo a situação ou dizendo o pensamento dela, né? Então ela tinha dificuldade para entrar em contato com a emoção, nomear a emoção, né? Ficar em contato com a emoção. Tinha uma clara inibição emocional, uma dificuldade de ser um pouco mais assertiva nas relações, né? Como eu falei, né, anteriormente, né, uma possível relação ali de abuso, né, com o chefe, né, que era pouco empático no ambiente de trabalho, né. Ela se queixava também de dores de cabeça constantes e dores nas costas e nos ombros, né. As dores de cabeça, posteriormente, né, investigando com especialidades médicas, ela descobriu que sofria de migrânia, né. E aí, claro, né, que algumas condições ambientais atrapalhavam, né, porque quando você está com o nível de estresse aumentado, quando você não se alimenta, né, adequadamente, quando você consome muito tempo de telas, né, tudo isso pode levar a crise. Sim, consumo de cafeína também, né, tudo isso pode levar a um aumento da frequência dos episódios de dores de cabeça, né. Se queixava também de sensação de tontura, mal-estar, náusea, né? A gente até trabalhou com a hipótese de que ela pudesse ter uma vertigem posicional paroxística benigna, né? O VPPB, né? Mas ela investigou e não fechou o diagnóstico. Antiga labirintite, né? Mudou o nome, né? Eu gosto do benigna no final para aliviar um pouco o peso do nome, né? É, Na verdade, ela veio, né, para a terapia já com diagnóstico, né, de transtorno de ansiedade generalizada, né, o TAG, né. Eu detectei também, né, um nível de estresse elevado, né, um nível de quase exaustão, né, e ela tinha tido um ataque de pânico 10 dias antes, né, de fazer a primeira sessão de terapia, né. Talvez esse ataque de pânico tenha sido, né, um motivador maior para ela finalmente, né, procurar a psicoterapia, né, dado que para tratar, né, sintomas de pânico, né, a psicoterapia ela se mostra mais eficaz até mesmo do que o remédio, né. Então, pessoal, aí a primeira pergunta importante, né, além da entrevista de avaliação, né, quais são os outros instrumentos, né, de avaliação que vocês poderiam utilizar, né, na avaliação da Júlia? Quem quer falar um pouquinho? Eu? Alguém quer falar, gente? Todo mundo tímido, né? Pô, já temos, ó. Tem mensagem no chat, Rafael. Tem pelo chat também, é. Lê para Tem. mim aí. Vou achar aqui. Ai, eu não estou conseguindo abrir, porque eu estou aprovando aqui as pessoas. Não, tudo bem, não tem problema. Consegui. Aqui, ó. A Jéssica Prado está falando de escalas de sintomas de ansiedade. Sim, uma boa, né? Poderia ser o BAI, por exemplo, né? Inventário Beck de ansiedade, né? Mais o quê? Escala de preocupação. Sim, questionário de preocupações, né? Que está disponível no livro do Robert Léry, Como Lidar com as Preocupações, né? Escala de avaliação de perfeccionismo. Ok. Mais algum outro? Acho que não. Não, né? Então, alguém quer falar mais algum instrumento de avaliação que poderia aplicar para avaliar, né, a Júlia? É muito claro, né, que a Júlia apresenta sintomas ansiosos e depressivos, né? E RPD, diário de humor, está aparecendo mais. Aí a gente já está falando de ferramentas terapêuticas, né? Aí a gente vai guardar para usar isso mais à frente no processo, tá? A gente está no primeiro A dos 5 A's, a gente está na fase de avaliação aqui.
né? A Natália Batista falou assim, RPD, não é instrumento, mas acho que vale. Nesse lugar que você Sim, está falando mais para frente um pouquinho, né? mais para frente, né? É importante nesse momento a gente fazer, né, no início, né, nas primeiras sessões, até a terceira, quinta sessão, a gente fazer uma avaliação aprofundada e detalhada, né? Então, acho que o inventário de depressão e de ansiedade seria bom para não só para detectar os sintomas, mas para tirar uma fotografia de como ela está naquele momento e fazer uma comparação, né, de como ela estará alguns meses à frente, né? Um outro instrumento que eu utilizei, né, com a Júlia foi o inventário de sintomas de estresse de LIP, né? Claramente ela estava com um nível de estresse muito elevado, né? Então, o inventário de sintomas de estresse, né, ele me ajudou a detectar em qual fase do estresse ela estava, né, e quais sintomas de estresse ela estava apresentando naquele momento, né? Eu também apliquei o questionário de esquemas, porque, particularmente, eu gosto, né, de trabalhar com conceitos, né, da terapia do esquema, né, quando os pacientes apresentam um padrão excessivo de cobrança, né? Eu detectei, né, no questionário de esquemas que ela apresentava o esquema de padrão excessivo de cobrança, né, em forte correlação, tá? Em moderada correlação apareceu ali inibição emocional e autopunição, né? Mais algum outro instrumento vocês acham que poderia ser aplicado? A gente tem que tomar um certo cuidado nessa fase também, porque a paciente já está com nível de estresse nas alturas, encher ela de questionários para preencher, né? Pode ser que ela nem consiga, né, fazer essa devolutiva, né? Eu achei particularmente importante, né, no caso da Júlia, né, aplicar o questionário de forças e virtudes, né? Porque é, eu achei importante, né, ajudá-la, né, a entender, né, quais são as características positivas que ela tem, né? E aí, até não entrando muito, mas já começando a entrar na segunda pergunta, né? Na concepção de vocês, quais são os cuidados, né, que nós teríamos que tomar para favorecer um bom vínculo terapêutico com a Júlia, né? O engajamento dela. O que vocês acham? Quem quiser falar pelo chat, pode falar pelo chat também, não tem problema, né? Tem mais gente falando pelo chat aqui. Uhum. Você Você pode ler quer para mim, que Sasha, eu por vá favor? lendo? É melhor. Checar a visão de si, do mundo e do futuro, avaliar a Perfeito. rotina. Aí a Adriana Alcântara falou aqui, sobre essa questão de avaliação, seria para fins de dar um diagnóstico. E assim, ela ir ao psiquiatra para apoio de medicação e para aqueles casos que o paciente já chega com o diagnóstico dado por psiquiatra. Uhum. Muito bom. Bom, no caso da Júlia, ela veio encaminhada do psiquiatra já com diagnóstico, né? Então, no caso, se ela chegasse para a psicoterapia nesse estado, né, talvez fosse sim o caso de indicar, né, para ela ir ao psiquiatra. Mas a gente precisa sempre levar em consideração o contexto, né? Tem pacientes, por exemplo, que têm uma certa resistência, né, a ir para o psiquiatra. Então, é importante que a gente tente primeiro conhecer um pouco mais o nosso paciente antes de recomendar que ele vá para o psiquiatra, né? Então, assim, talvez fazer as 3 primeiras sessões ali de avaliação com calma antes de bater o martelo de que seria o caso, né, de ir para uma consulta com o psiquiatra, né? Se o paciente já chega com o diagnóstico do psiquiatra, a gente vai tentar avaliar da mesma forma, né, tentando confirmar, né, se a paciente tem, de fato, esse diagnóstico. Já aconteceu de eu pegar pacientes que vieram com o diagnóstico do psiquiatra e eu discordei do diagnóstico que o psiquiatra deu, né? Isso pode acontecer, né? E aí, nesse caso, a gente pode, né, buscar uma outra opinião para tentar, né, confirmar, né, o possível diagnóstico e dar um andamento, né? Mas, né, eu entendo que dentro da psicoterapia, né, nem exige que o paciente tenha, né, critérios diagnósticos para um transtorno psiquiátrico para estar na terapia, né? No caso da Júlia, mesmo que ela não fechasse critérios diagnósticos
para a TAG, né? Se ela tem as queixas que ela apresentou, a gente vai tratar as queixas dela, né? Levando em consideração os aspectos presentes, né? Alguns cuidados importantes, né? Foi bom, teve uma aluna que falou, né, que seria interessante observar a rotina dela, né? É verdade, né? Esse é um cuidado importante que a gente tem que tomar, né? Dado que ela é uma pessoa que tem padrão excessivo de cobrança, né? Então a gente tem que investigar, né, se ela, enquanto faz as horas extras no trabalho, né, se ela está conseguindo se alimentar bem, né, se ela faz exercício físico, se ela tem um convívio com a família, se ela tem interação social, como é que está o sono dela, né? Tudo isso a gente vai tentar perguntar, né? Vai tentar entender, né? Durante essas primeiras sessões, tá? Mas uma coisa importante, né? Com os pacientes que têm padrão excessivo de cobrança, né, é mostrar para o nosso paciente, né, que nós entendemos, né, quais são as queixas que ele está trazendo, né, e mostrar para ele, né, que ele tem total capacidade, né, de sair daquela condição. A gente precisa, né, no caso da Júlia, por exemplo, né, a gente precisa mostrar para o nosso cliente, né, um discurso, né, de esperança, um discurso otimista, né? Beleza, você não está bem, realmente você está com sintomas depressivos, ansiosos, com nível de estresse elevado, mas, né, você tem várias forças, virtudes, competências, bons valores, enfim, você tem suporte familiar, né? Você tem boas condições financeiras para procurar ótimos profissionais, você tem várias condições importantes, necessárias aí para sair dessa, né? Então, por isso que eu achei importante, né, aplicar o questionário de forças e virtudes e fazer uma psicoeducação com a Júlia, né, que mais para frente se mostrou mais importante ainda porque a gente detectou que a Júlia sofria com fenômeno impostor. A Júlia tem uma crença de desvalor, né? Então, ela acha que ela é uma farsa, né, que ela não é boa o suficiente, né? Mesmo ela tendo um histórico, né, de muito mais sucesso do que insucesso, né, ao longo da vida, né? Então, esses são alguns cuidados importantes, né? Quando a gente recebe um paciente assim, é essencial, né? Nas primeiras consultas, principalmente, né? A gente tentar, né? Ter uma escuta empática, né? Tentar mostrar para a nossa paciente que a gente entende, né? O que ela está sentindo, o que ela está pensando, né? Que a gente entende, né? A maneira como ela está se comportando no atual momento, quais são os problemas que ela apresenta, né? Tentar nas primeiras sessões ali também devolver um pouco, né, para o paciente o que a gente está entendendo a respeito do que ele está trazendo, né, para que o paciente se sinta acolhido e possa fazer pequenas correções em pequenos ruídos, né, que vão acontecer, né, nesse início, né, da psicoterapia, né. É muito perigoso, né, a gente já nas primeiras sessões propor diversas estratégias, intervenções, né, uma paciente que está com sintomas depressivos, está com nível de estresse nas alturas, uma paciente que se cobra em excesso, né? Então, imagina, eu já jogo para ela um monte de coisas que ela precisa fazer, aí ela não consegue fazer até a próxima sessão, e aí? Como é que ela vai se sentir? O que ela vai pensar? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente vai pedir para o nosso paciente, né, porque pacientes com padrão excessivo de cobrança se colocam como sendo muito mais responsáveis pelas coisas do que realmente são, né? Então, há uma tendência... Oi. Inclusive, o Ulisses colocou aqui, é importante cuidar para não transformar o autocuidado em mais cobrança. Perfeito, perfeito. Né? Não posso chegar, né, na primeira consulta, né, já dizendo para ela, você tem que fazer um exercício físico, você tem que melhorar essa alimentação, você tem que ir num nutricionista, não posso fazer isso. Ela já é uma pessoa que se auto-recrimina em excesso, então eu preciso, né, ajudá-la a ativar um pouco da autocompaixão, né? É, eu lembro de uma sessão, né, com Júlia, né, e Júlia falando, vergonha, de novo eu não fiz o que você pediu, né? Fiquei até com vergonha de falar para você, será que você vai pensar de mim, né? Ou seja, ela estava achando que eu iria recriminá-la, né?
verbalmente ou mentalmente por ela não ter feito, né, aquilo que foi proposto, né? E aí eu falei para ela, olha, recriminar você, isso você faz sozinha, né? Você não precisa de mim para isso, né? Eu não estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para entender o que está acontecendo, né? E qual o caminho que você pode tentar tomar, né? Com a sua energia, com seus recursos, né? Para tentar sair dessa, tá? Então, é muito importante a gente não sobrecarregar o nosso paciente de tarefas nesse início, né? É muito importante, né, uma escuta mais empática, né? É importante já desde o princípio, né, tentar colocar alguns ingredientes, né, de aceitação, de autocompaixão, né, dentro do processo terapêutico, tá? Então, olha quantas forças e virtudes a gente detectou na Júlia, né? Gosto por aprender coisas novas, pensamento crítico, capacidade de perspectiva, perseverança, honestidade, bondade, capacidade de expressar amor, lealdade, senso de justiça, prudência, humildade, capacidade de perdoar, bom humor, né? Muito bom, né? Então, já estamos transitando da avaliação para a fase do autoconhecimento, tá? Estamos Rafael, tem explicando. uma Oi, pergunta aqui também, oi. do Christian, ele fala assim, ó, eu sempre interpretei que a melhor forma de estimular o engajamento em pacientes sem esse ânimo seria um reforço da aliança terapêutica e um empirismo colaborativo, para que se entenda também como responsável pelo processo terapêutico, com criação Uhum. de metas conjuntas, por exemplo. Em quais casos isso pode ser delicado? Ainda estou na graduação. Como eu disse, né, a gente pode estabelecer junto com o nosso cliente quais são as metas da terapia. A gente só tem que tomar cuidado, né, com a cobrança, né, que a gente vai deixar transparecer para o nosso cliente, ainda mais uma cliente como com o perfil da Júlia, né? A gente sempre precisa colocar dentro do contexto, observando qual é o perfil do nosso cliente, tá? Então, de fato, né? Assim, eu falei lá atrás, né, na definição do que é a TCC, que a TCC é uma psicoterapia, né, baseada em evidências e colaborativa, né? Então, ela vai estimular, né, o cliente, né, a participar ativamente, né, de cada uma dessas etapas, né? Então, a gente vai, né, tentar caminhar junto com o nosso cliente, tá? A Cláudia está perguntando qual instrumento que você usou para avaliar as forças e virtudes. O questionário de 24 forças, das 24 forças e virtudes do Martin Seligman, né, da psicologia positiva, né? Se quiserem, eu disponibilizo para vocês. Ele está disponível gratuitamente no site Authentic Happiness, tá? Lá tem vários instrumentos de psicologia positiva, inclusive, né? Não só esse, tá? Mas eu tenho uma versão traduzida, né, para português para poder aplicar, né? Lembrando que algumas coisas, né, que a gente detecta com o uso desses instrumentos, né, nem precisaria, né, necessariamente do instrumento. A gente pode, na própria entrevista, né, com o nosso paciente, ir detectando e registrando essas informações. Os instrumentos de avaliação, eles aceleram essa coleta de informações, né? Eles ajudam, né, a detectar mais rapidamente, né, essas informações, né? Então, teve uma aluna que falou, né, da rotina, né, da Júlia, né, e eu gosto muito de trabalhar com a ponte, né, a metáfora da ponte do estresse, né? Estresse é um termo emprestado da física, né, adotado ali pelo médico Hans Selye para a área da saúde, né, e significa o quanto que uma superfície é capaz de resistir até ela se partir, né? Então, essa metáfora da ponte é muito legal, né, porque ela mostra, né, todos os aspectos importantes que a gente precisa avaliar quando um paciente nosso apresenta nível de estresse excessivo, né? No caso, ela estava na quase exaustão, então ela estava na terceira fase do estresse excessivo. Tem a fase do alerta, da resistência, da quase exaustão e da exaustão. Quando a gente entra na quase exaustão, a gente já está com sintomas mais intensos, né, de estresse, e a gente tem uma baixa, né, da nossa energia física, psíquica, e fica mais vulnerável a apresentar problemas, né, de ordem física ou psicológica
que estão predispostos a aparecer, né? Então, dentro da metáfora aí da ponte, né, a ponte estaria rachada, né? Estaria quebrando, né? Então, o que está em cima da ponte são os fatores estressores, internos e externos, né? Que já conseguimos detectar, né? Nos dados relevantes ali do presente que eu passei para vocês. E os 4 pilares da ponte, né, que sustentam esses fatores estressores do dia a dia, né, são a alimentação, a atividade física regular, né, o relaxamento. Dentro desse pilar do relaxamento, a gente inclui o sono, né, como sendo muito, muito relevante, né, e o pilar do modo de pensar, né. Então, assim, a alimentação dela, né, ela não se alimentava adequadamente, ela comia de forma muito espaçada, né, às vezes almoçava, só ia comer de novo tarde da noite, né. Relaxamento, né, dificuldade para relaxar, para separar espaço de tempo para um ócio, né. Inclusive, teve um momento que eu fiz uma psicoeducação com ela a respeito do ócio, né. As pessoas endemonizam, né, hoje em dia, né, o ócio, mas o ócio é importantíssimo, né, para a nossa saúde mental, né. Um espaço de tempo onde você vai conseguir, né, relaxar a sua mente, né, sem haver uma cobrança, né, por resultados, por tempo, né. E aí o sono dela era muito inadequado, né. Então ela dormia menos de 7 horas e ainda tinha um sono muito entrecortado, né. Parte disso porque ela ia dormir, né, pilhada, né, ruminando as preocupações, e ela estava consumindo também, né, muitas telas, né, durante o dia e a noite, né. E quando você tem contato, né, com estímulos luminosos, né, direto na vista no período da noite, né, você produz menos melatonina, que é um hormônio que induz você a entrar no sono REM e ficar no sono REM por mais tempo, né? Exercício físico, muito tempo sem fazer, né? Dizia, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, mas não fazia, né? O marido chegou a comprar para ela um tênis de corrida, chegou a comprar para ela uma esteira de yoga, né? Tentando motivá-la, mas ela não fazia os exercícios físicos, né? Ela tinha feito pilates, né, por um tempo e tinha gostado do exercício do pilates, né? E o pilar do modo de pensar, né? Aqui esse pilar fica fortalecido quando você consegue, né, flexibilizar, né, o seu pensamento, enxergar por outra perspectiva, né? Ou seja, não ter, né, crenças muito rígidas, né, pensamentos absolutistas, tipo sempre nada, tudo, toda vez, né? Então, ela, para fortalecer esse pilar do modo de pensar, ela gostava de ler, mas não lia muito, porque não tinha tempo, né? Frequentava palestras de um centro espírita, né, um tempo atrás. Gostava também de ouvir algumas palestras curtas, né, no YouTube, porque palestras longas ela não tinha paciência, né, de ouvir. Bom, aí entramos aqui, ó, um pouco mais aprofundadamente agora, né, na conceitualização do caso da Júlia, tá? A gente Ô, detectou. Rafael, só para ajudar aqui, eu acho que talvez tenha as pessoas, né? Essa informação pode ajudar. Tá, Essa parte que você está falando até agora, ela ainda seria o primeiro a avaliação. tá. Ou A você gente já está na entrou transição. A gente está na para transição agora, né, da avaliação do autoconhecimento. autoconhecimento. Tá, e deixa eu te falar. O Quando eu curso apresento, da... quando eu apresento para a Júlia como está a ponte dela, quando eu apresento para a Hum, Júlia quais são as forças e virtudes dela, quando eu apresento para a Júlia esse quadro aqui, né, mostrando para ela os comportamentos dela, né, de resignação, evitação e hipercompensação, né, eu já estou trabalhando o autoconhecimento com ela, uhum. E tá? dentro do foco, qual curso que ensina a fazer isso? Porque o de regulação emocional, por exemplo, ele vai falar das técnicas, lá mais para o final, para a hora da aplicação de estratégias. No curso de regulação emocional, a gente não faz esse trabalho, a gente não vai ensinar a fazer uma conceitualização, a fazer uma coleta de dados. Esse O curso curso, seria o você- curso de avaliação e conceitualização de casos, né, com a Fernanda Pavelchuk, o curso que aí gravado da Artimed, que aí né? tem passo Agora, a passo disso tudo.
Tem, tem. O curso de competências clínicas fala um pouco também sobre isso, né? O curso de formação em TCC vai explorar um pouco essas fases de avaliação e de autoconhecimento, né? Agora, o curso de especialização em TCC, né, que é um curso de 360 horas, né? Esse curso é completo, completíssimo, porque ele vai ensinar de forma muito detalhada, né, cada uma dessas etapas, né? Aí ele Ele passa por tudo, né? tudo. Então, é um curso, né, muito mais longo também, né? E eu acho que é até legal, assim, cada um vai avaliando onde que percebe que tem mais dificuldade, em qual Sim, azinho desse, né? E aí pode pensar num curso que, de repente, vai ajudar a esclarecer um pouquinho mais esse ponto que avalia que está com dificuldade. sim, se a pessoa já tem uma boa capacidade, né, de fazer avaliação, né, e ajudar no processo de autoconhecimento, né, do paciente, né, pode ser que ela, fazendo um curso de aprimoramento, né, para poder aprender, né, algumas ferramentas terapêuticas, né, como, por exemplo, no curso de regulação emocional, né, pode ser que funcione, né? Agora, como eu disse, dentro do curso de especialização, a pessoa vai ter o aprendizado completo, né? Começa falando de conceitos básicos da TCC, depois fala, né, propriamente, né, da avaliação do vínculo, da construção do vínculo terapêutico, depois fala da TCC sendo aplicada para diversas queixas e transtornos. Ainda tem uma outra parte do curso que vai falar sobre as terapias cognitivas contextuais, né? Vai falar da ACT, vai falar da terapia do esquema, vai falar da terapia comportamental dialética, né? E o curso ainda tem supervisão, né, de caso clínico. Esse é um diferencial também, porque o curso de formação não tem a supervisão de caso clínico, né? O terapeuta tem que procurar por fora a supervisão, né? No caso da especialização, inclui também a supervisão de caso clínico, tá? A Rose Então, está aqui, perguntando se após INECT teria essa parte. se vai ter qual parte? Essa Supervisão de parte. caso clínico vai ter, né? Eu Vocês acho vão, que seria essa parte da avaliação, da é, conceitualização. vai Vai ter aprender a dentro fazer da ACT, isso. mas não vai ter a Exato, base da TCC. A gente não vai exatamente. falar de TCC no curso de ACT, né? Vai ter uma breve introdução, mas a base mesmo não vai estar lá. Aí é a avaliação e a conceitualização do caso pela terapia de aceitação e compromisso, E é né? um pouquinho diferente da Isso, TCC, né? Lá do isso. BEC, que a gente vai ver. Estão perguntando É, também se o curso de regulação emocional é online. É online, é. parte prática gravada, e parte teórica gravada e parte prática ao vivo. Mas Sim. tudo online. Então, lembrando que a gente está falando aqui, né, da terapia cognitiva comportamental como sendo uma abordagem integrativa, né? Então, assim, a gente já está trabalhando com essa ideia da TCC ser mais integrativa, né? Então, eu peguei aqui, ó, alguns ingredientes, né, da terapia do esquema, né, para mostrar para vocês como eu fiz a conceitualização do caso da Júlia, né? Então, eu não só expliquei para a Júlia que ela tem um esquema de padrão excessivo de cobrança, mas eu tentei mostrar para ela exemplos de comportamentos que ela tem no dia a dia, né, que ilustram, né, ali as respostas de resignação, de evitação e hipercompensação. Bom, para quem não é familiarizado, né, com a terapia do esquema, né, a terapia do esquema foi desenvolvido pelo Jeffrey Young e por alguns teóricos, né, holandeses e alemães, né, e eles trabalham com a ideia de que, diante de alguns aprendizados, né, que temos lá na infância, né, algumas necessidades, né, que talvez não tenham sido atendidas, né, nós podemos desenvolver esquemas, né, desadaptativos, e esses esquemas eles são ativados, né, de maneira automática, disfuncional no nosso dia a dia, né, de maneira reativa, né, a depender, claro, né, da intensidade, da força, né, desses esquemas, vai ser mais prejudicial, né, para a vida do sujeito, né? E o Jeffrey Young, ele trabalha com a ideia de que quando você ativa um esquema seu, né, você pode, né, ativar respostas, né, de resignação, de evitação ou de hipercompensação, né? Seria parecido com o que acontece
quando a gente ativa de maneira intensa, por exemplo, o medo, né? Quando você ativa o medo, você responde, né? Paralisando, fugindo ou lutando, né? Você tem essas respostas de paralisia, de luta, de fuga ou de luta, né? E aí ele fez um paralelo, né, dessa resposta de paralisia, fuga ou luta, né, com a resignação, com a evitação e com a hipercompensação, né? Então, no caso da resignação, seria uma entrega ao seu esquema, né? Você vai viver de acordo com aquilo ali que está escrito no texto que descreve o esquema, né? A evitação seria evitar situações diante das quais você poderia ativar o seu esquema, né? E a hipercompensação é semelhante à luta, né? Uma tentativa meio tosca, né, de você romper com o seu esquema, né? Só que podendo também agir de uma maneira disfuncional, tá? Então, no caso da Júlia, como respostas de resignação, né, ela se sobrecarrega com tarefas, ela faz horas extras, né? Ela fica em alerta, observando detalhes, rechecando as coisas, né? Quando tem um acerto, diz para si mesma, não fiz mais que minha obrigação. Tem dificuldade para relaxar quando tem um tempo livre, né? Agora, evitação, eu peguei alguns exemplos aqui, né? Ela evita delegar tarefas porque acha que o outro não vai fazer da forma como ela acha, né, que seria o bem feito, né? Ela evita compartilhar com outros seus planos porque teme lidar com as próprias cobranças, né, para ter que realizar. Se ela conta para as outras pessoas quais são os planos dela, ela torna aquilo mais real, né? E ela se cobra muito mais, né, quando faz isso, né? E botei exemplos aqui de hipercompensação também, né? Como, por exemplo, largar todas as tarefas de casa por alguns dias e ligar o dane-se para bagunça e ficar maratonando séries, né, durante um dia inteiro, né? Ou resolver de maneira inesperada, né? Pagar uma viagem e levar o marido, a filha, né, uma pequena viagem de final de semana e se desligar completamente, né, das obrigações, das preocupações, tá? Então, são alguns exemplos aí. Perguntas, eu vou lendo ou espero um pouquinho? Irritação e hipercompensação. Deixa só eu terminar o diagrama da paciente, que aí você manda as perguntas, porque pode ser que algumas perguntas se repitam aí, né? Fazendo a seta descendente com a paciente Júlia, né, nós chegamos à crença central: eu não sou boa o suficiente, né? Bom, acredito que algumas pessoas aqui não entendam o que é a seta descendente. A seta descendente é uma estratégia que foi elaborada pelo Aaron Beck, né? Morreu recentemente, né, com 101 anos, né? E ele detectava, né, ali um pensamento, né, automático da paciente diante de uma determinada situação na qual ela estava tendo algum sentimento desagradável, né? E a partir daquele pensamento ele ia fazendo perguntas, né, para aprofundar. Perguntas do tipo: bom, e se isso for verdade? O que isso significa para você? Ok, entendi. E se isso for real, se isso realmente aconteceu, né? O que isso diz a seu respeito, né? Basicamente isso, né? Bom, e se isso for verdade, o que isso significa para você ou o que isso diz a seu respeito, né? E aí, fazendo essas perguntas, né, fomos aprofundando, né, até chegarmos na crença dela. Isso significa que eu não sou boa o suficiente, né? Aí eu fiz, inclusive, uma psicoeducação com ela, né, sobre o fenômeno impostor, né? Aí ela tem como crenças intermediárias, né, que são regras, atitudes e suposições no dia a dia, né? Tenho que fazer tudo de maneira perfeita, senão irão descobrir que sou uma farsa. Se eu não conseguir realizar uma tarefa, a culpa é minha, né? Os problemas são meus, tenho que dar conta deles, né? Entretanto, o problema dos outros podem ser dela, né? As pessoas que me elogiam fazem isso porque são boa gente ou porque gostam de mim por outros aspectos. Então vejam que as crenças intermediárias, né, são frases mais longas e normalmente são regras, atitudes ou suposições, né, que a paciente tem, que estão diretamente linkados, né, à crença central, tá? E aí, diante de uma situação, né, que foi, né, o gerente de uma área pediu para se desligar,
e ao invés de contratarem alguém para o cargo, decidiram promover a Júlia para o cargo de gerente, né? A Júlia imediatamente ativou pensamentos automáticos, que são pensamentos atrelados àquela crença central dela, né? Vou começar a estudar tudo durante o final de semana, tenho que saber tudo sobre todo o funcionamento da área. Se eu cometer uma gafe no primeiro dia, não tirar meu cargo na mesma hora, né? Então, o medo da Júlia é que descubram, né, que ela não é boa o suficiente, né, que ela é uma farsa, né? Então, diante desses pensamentos dela, claro, né, teve sentimentos desagradáveis, como apreensão e angústia, teve um comportamento, né, de ficar agitada, atenta a tudo, sobrecarregada com as tarefas, né, e ativou, né, no final do dia ali, dor nas costas, dor de cabeça, né? Então, esse é o diagrama, né, que eu fiz da Júlia e que foi apresentado para ela em sessão, né? Vejam, concluído aí, né, o período do autoconhecimento, né, a gente vai transitando, né, para as outras fases do processo terapêutico, né? Mas aí eu queria saber de vocês, né? Já deram até um spoilerzinho aí, né, de algumas estratégias, né, que poderiam ser aplicadas, né? Mas eu vou querer saber de vocês o que vocês fariam, né, com a Júlia, quais estratégias e intervenções vocês poderiam ativar, né, para tentar ajudar a Júlia a melhorar as suas queixas, né? Você quer fazer as perguntas aí, Sasha, agora, para não acumular? A Andressa perguntou assim, ó, boa noite, você apresenta as crenças na conceitualização de caso? Se Sim. sim, como você identifica as crenças durante a avaliação, tendo em vista que não utiliza RPD nessa fase? Uhum. Então, a melhor maneira de identificar a crença central do nosso paciente é com a seta descendente, que eu acabei de explicar, né, agora há pouco, tá? Tem o questionário de crenças também, mas é um questionário que ele serve muito mais para ajudar a identificar, né, a possibilidade de um transtorno de personalidade. É um questionário que tem muito mais ali exemplos de crenças intermediárias e não de crença central, né? A crença central é uma frase curta e abrangente, né, a respeito de si, a respeito dos outros, do mundo, do futuro, tá? Então, quando a gente pega uma frase um pouco mais longa, né, é bem provável que seja uma crença intermediária e não uma crença central, né? A Sasha, né, que já fez o curso, inclusive, de terapia racional, emotivo, comportamental, né, do Albert Ellis, né, a gente entende que, né, aquelas 12 crenças irracionais do Albert Ellis são crenças intermediárias, na verdade. Devo ser amado e aprovado por todos a todo momento. Isso é uma atitude que a pessoa tem frente à vida, né? Se algo é ou parece ser ameaçador, eu tenho que me preocupar com isso o tempo todo, né? Isso é uma suposição, né? Então, existem algumas diferenças aí, né? Quando a gente vai aprofundar um pouco mais, né, a visão dos teóricos da TCC, tá? Então, a melhor forma é pela via da seta descendente, para que o próprio paciente fale, né, qual é a crença central dele, tá? E não o terapeuta ficar tentando adivinhar. A Rosiane está perguntando se você vai falar mais vai falar sobre os modos mais frequentemente ativados nessa paciente. Não vou falar sobre modos hoje aqui na apresentação, até porque não tem tempo para isso, né? E com essa paciente especificamente, eu nem trabalhei os modos, tá? Eu apenas trabalhei em cima do esquema desadaptativo dela de padrão excessivo de cobrança, tá? A Tem mais Beatriz alguma? tem mais duas. A Beatriz disse assim: eu não entendi evitação. Por favor, poderia repetir? Evitar o próprio esquema seria isso? Evitar situações diante das quais eu poderia ativar o meu esquema, tá? Então, se você vamos pegar o outro esquema que a Júlia apresenta em moderada correlação, que é a inibição emocional, por exemplo, né? A resignação da inibição emocional seria eu não falar sobre o que eu sinto para as pessoas, né?
eu demorar para procurar a terapia, porque na terapia eu vou ter que falar sobre meus sentimentos, eu evitar encontrar com a tia fulaninha, porque a tia fulaninha pergunta como eu estou me sentindo, e eu não estou afim de falar, né? Aliás, eu não falar sobre o que eu estou sentindo, sobre o que eu estou pensando, seria a resignação, né? A evitação, né, é evitar situações diante das quais eu poderia ativar o meu esquema, né? Então, eu posso, por exemplo, evitar encontrar com a tia fulaninha, porque se eu encontrar com a tia fulaninha, ela vai ficar perguntando como é que eu estou, vai dizer que eu não estou bem, e eu vou ter que falar sobre o que eu sinto, né? Então, seria um exemplo de evitação, né? Evitar as situações diante das quais eu poderia ativar o meu esquema, ficou claro? Né? E a hipercompensação, no caso da inibição emocional, né? Como eu tinha dito, a hipercompensação é uma tentativa de romper com o meu esquema, né? Então, no caso da hipercompensação, seria, por exemplo, uma catarse, né? Eu ter um rompante de raiva, um choro em prantos, né? Que foi o que aconteceu ali na primeira sessão, quando ela falou sobre o pai, né? Que estava doente, por exemplo, né? Então, ela fica ali tentando o tempo todo se manter forte, né? A melhor metáfora que explica isso é a metáfora da represa, né? Então, quando eu faço uma supressão emocional, é como se fosse uma represa, né? Que está ali contendo, né, um grande volume de água, né? Em alguns determinados momentos, a pressão vai ser enorme ali. Eu tenho que abrir um pouco essas comportas da represa para liberar um pouco dessa pressão, né? Porque senão essa represa pode se partir, né? O momento que essa represa se parte seria um bom exemplo aí da hipercompensação da inibição emocional. Ficou claro? Né? Então, assim, pacientes que têm inibição emocional podem, por exemplo, outro exemplo, né, de evitação, né, seria usar de ironia, sarcasmo, fazer brincadeiras, piadas, né, com as coisas, né, para não entrar em contato, né, com aquela emoção, né. Bom, e aí, gente? E tem mais uma pergunta da Vivian, que é para acessar crenças intermediárias, qual a sugestão de perguntas ou técnicas? Está aparecendo bastante dúvida, né, sobre crença intermediária, central, técnica. O curso que a gente tem de avaliação e conceitualização cognitiva, que é o Quart Med, que é um curso curtinho, acho que ele explora bastante isso, né? Eu acho que ele vai trabalhar bastante essas dúvidas, assim, quais as intervenções, como fazer. Eu acho que ele... Mas essa pergunta, né? Qual a sugestão de Durante, perguntas e técnicas para as crenças intermediárias? as crenças intermediárias a gente detecta ao longo das sessões, né? Na conversa que a gente está tendo ali com o nosso paciente, a gente vai fazendo as nossas anotações, né, das coisas importantes, né, que o paciente traz, e a gente vai percebendo, né, que ele tem algumas regras, algumas atitudes, né, e algumas suposições, né, que ele faz no dia a dia, né, que poderiam ser consideradas como crenças intermediárias. Claro que na hora de apresentar a conceitualização para o nosso paciente, né, ele vai confirmar ou não, né, se aquilo dali é pertinente, né? Se o paciente vai dizer se ele concorda com aquilo ou não, né? No caso de pacientes que são muito ansiosos e têm um padrão excessivo de cobrança, né? Digo para vocês que na imensa maior parte das vezes, né, o paciente concorda com a conceitualização que foi entregue, né? Pode acontecer, né? Principalmente com pacientes que têm características de transtorno de personalidade, né? O paciente não ter muito bom senso, autocrítica, né? Inclusive ter um autoconceito distorcido, né? Isso pode acontecer, né? Lembro de uma terapia de casal, por exemplo, né? Que eu estava atendendo, né? O casal e eu perguntei para o marido, né? Me fala uma característica, né, positiva sua, né? Aí ele falou, eu sou um cara persistente, eu quando quero uma coisa, eu luto até eu conseguir o que eu quero, né? Falei, pô, legal, né? Aí quando eu fui perguntar para a esposa o que a esposa achava dele, ela falou, ele é um chato, ele quando quer uma coisa, ele enche o saco de todo mundo até fazer com que os outros façam
o que ele quer que seja feito, né, da forma dele, né? O paciente tinha características de transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, era um cara extremamente rígido, né? Um cara que tinha crenças rígidas, né? Só que a visão que ele tinha a respeito de si mesmo, né, era de que aquilo dali era uma característica boa, positiva, né, a respeito dele próprio, né? Mas e aí, gente? Vamos falar das estratégias e intervenções, senão a gente não vai ter tempo, né? Já falamos aqui da seta descendente, já falamos do registro de pensamento, né? Mas o que a gente pode aplicar, né, no plano de tratamento da Júlia? Uma dica de ouro que eu dou para vocês, né, principalmente se vocês forem fazer uma avaliação, né, uma prova, forem fazer uma certificação, né, e pedirem para vocês montarem um plano de tratamento, né, sempre comecem o plano de tratamento pela psicoeducação e terminem com a prevenção de recaída, né? Sempre comecem com a psicoeducação e terminem com a prevenção de recaída, porque são dois ingredientes que vão ter que estar sempre presentes no plano de tratamento, né? A Natália escreveu assim: psicoeducação, autocompaixão, comunicação não violenta para dizer o que pensa. Maravilhoso. Comunicação não violenta, não, porque ela não tinha uma comunicação violenta, tá? Ela, na verdade, em alguns momentos era até mais passiva do que agressiva, né? Mas ela está certa em falar em treino de comunicação, no caso, assertividade, né? Treino em assertividade, para ela falar mais e melhor o que ela sente, pensa, gostaria, né? Dentro do devido contexto, é claro, né? Para tentar reduzir danos. Isso sim, né? Isso estava dentro do plano de tratamento dela. E visando a reestruturação cognitiva, né? Não só o registro de pensamento, mas também, em sessão, o questionamento socrático, né? O debate de crenças, né? Autocompaixão, essencial, né? No caso dela, né? Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho de como que eu trabalhei a questão da autocompaixão com ela, né? Mas antes de mostrar o próximo slide, alguém mais quer falar alguma estratégia de intervenção que poderia aplicar para ajudar a Júlia? O Ulisses falou limpeza do sono, a Adriana falou estruturação de uma rotina, fazer algo que Perfeito. goste, começando aos poucos. Incrível, é isso, né? Tomando o devido cuidado para não jogar tudo isso, né, nas primeiras sessões, né, para a paciente não se sentir muito cobrada, né, e ficar com os Mindfulness, a pensamentos de Jéssica deveria falou. ativado. Mas eu começo, depois da psicoeducação, eu começo o tratamento fazendo o manejo do estresse. E aí, dentro do manejo do estresse, né, é isso, né, fazer higiene do sono, né, tentar ajudá-la, né, a se alimentar um pouco melhor, né, exercício físico depois, né, primeiro recuperar a energia para depois gastar energia, né, mas já melhorar o sono, né, tentar fazer alguma coisa que goste, né, no dia a dia, né? A Jéssica falou mindfulness e o Christian falou regulação emocional para entender melhor as emoções e pensamentos. Legal, legal. Né, a psicoeducação com as emoções, né, foi importante no caso da Júlia, né? Agora, quando a gente fala em regulação emocional, né, há diversas, né, a Sasha, que está dando aula, né, no curso de formação de regulação emocional, ela sabe, há diversas ferramentas, né, que vão ter essa finalidade de regular as emoções. Então, Inclusive, a reestruturação cognitiva tem essa função, o mindfulness, né? Várias estratégias, várias. Se você faz reestruturação cognitiva com questionamento socrático, com registro de pensamento, você está ajudando a paciente a regular suas emoções, né, pelo caminho da reestruturação cognitiva. Se a gente incentiva práticas contemplativas, mindfulness, também é um caminho para ela regular as emoções, né? Se a gente trabalha a resolução de problemas, também é um caminho para ajudá-la a regular melhor suas emoções, né? Por isso que eu falei que no curso de regulação emocional, a gente meio que vê um Aprende pouquinho as de ferramentas. todas as estratégias, né? Para buscar essa regulação emocional que passa por tudo isso que a gente está falando. Perfeito, né? Então, pessoal, o plano de tratamento da Júlia, né, eu segui dessa maneira, tá? Comecei com a psicoeducação, né? E aí a psicoeducação, né,
falei um pouco sobre a fisiologia da ansiedade, falei com ela sobre o padrão excessivo de cobrança, né? Tem inclusive um texto no site do Foco, escrito por mim, se vocês quiserem depois acessar lá no blog do Foco, né? Um texto falando sobre o padrão excessivo de cobrança. Eu falei sobre o fenômeno impostor com ela, inclusive passando alguns vídeos, né, de YouTube, vídeos curtos, né, falando sobre isso, né? Tem um TED muito bom da Amy Cuddy, né, que é uma psicóloga que fala de linguagem corporal e ela fala que sofreu com o fenômeno impostor. Eu gosto muito desse vídeo, né? Apresentei para ela o diagrama, né, cognitivo, né, mostrando para ela, né, como que ela funciona, né? Então, passada essa fase da psicoeducação, comecei a trabalhar um pouquinho de manejo do estresse. Ensinei para ela a respiração diafragmática, conversamos um pouquinho sobre a higiene do sono, sobre a necessidade dela se alimentar um pouco melhor, né? E mais para frente, né, ela experimentou a dança, né? E amou a dança, né? Ela escolheu uma dança mais individual, que é o jazz, né? Não é uma dança em par, né? Mas tudo bem. ela, com a dança, ela se conectou mais e melhor ao momento presente. Enquanto estava dançando, ela esquecia dos problemas, né, que ela tinha. Vejam, ela escolheu, ela disse, né, o que ela gostaria de fazer, né? Isso é importante, né? Como eu disse, a seta descendente foi aplicada para identificar a crença central, né, para a reestruturação cognitiva, questionamento socrático, registro de pensamento disfuncional, e o debate de crença, né? Eu peguei aquela crença dela, não sou bom o suficiente, e em 2 páginas, né? Primeira página, né? Vamos acumular ao longo do tempo aqui evidências a favor e contra a ideia de que você não é bom o suficiente, de que você é um fracasso. E no verso, vamos acumular ao longo do tempo evidências a favor e contra a ideia de que você é, sim, uma pessoa capaz, uma pessoa que teve sucesso na vida, né? E a gente foi alimentando, né, essa folha ao longo do tempo, né? Então, de vez em quando, né, nas sessões, opa, vamos anotar isso lá naquela nossa folhinha, né? E isso foi ajudando, né, a quebrar um pouco, né, essa crença central disfuncional que a Júlia tinha, tá? Eu botei dessupressão emocional aqui, mas é claro que muito da dessupressão emocional está dentro de aceitação, né? É, mas eu quis botar separadamente de propósito, né? Porque foi um trabalho especial que eu fiz com a Júlia, né? Eu incentivei a Júlia, né, a falar um pouco mais sobre suas emoções, a ficar em contato com a sua emoção, né? Para ela aprender, né, a regular suas emoções melhor, né? E aí teve 2 trabalhos legais que eu fiz com ela, né? O primeiro foi aquele material da Brené Brown, né? O TED dela, O Poder da Vulnerabilidade, a palestra que ela tem na Netflix, né? Call to Courage, né? Que é muito bom, né? Mostrando, né, que assim, tudo bem, né? Nós podemos em alguns momentos nos sentir frágeis e não tem nada de errado nisso, sabe? Coragem não é ausência do medo, coragem é, apesar de sentir medo, você enfrentar, você ir adiante, né? Então, a Brené Brown tem uma pegada muito boa, né, de ajudar, né, nessa jornada, né, de entrar em contato e vencer, né, essa dificuldade, né, que os pacientes têm de expor a própria vulnerabilidade, né? A Júlia queria se mostrar forte o tempo todo, né, para todo mundo, né? E a carta terapêutica, né? Foi uma sessão especial onde a Júlia escreveu uma carta para a mãe dela, né? Tudo que ela gostaria de ter dito para a mãe dela. Aí é uma estratégia mais emocional, né? E ela se emocionou muito, né? Falando, né, de tudo que ela gostaria de ter dito para a mãe dela e que, como a mãe dela morreu e ela tinha 12 anos, ela não conseguiu falar, né? Então, o que ela viveu e até mesmo o que ela guardou na memória, né, a respeito da mãe, né? Então, foi um momento ali de, né, liberação, né, dessas emoções e ajudou muito no processo para ela se autoconhecer e se aceitar mais, né, como ela é, né?
A técnica de resolução de problemas a gente só usou num momento, né, que ela estava muito desgastada no trabalho e a gente pesou os prós e contras de continuar nesse emprego e também os prós e contras de trocar de área no trabalho, né? Acabou que, por fim, aquele diretor que era abusivo saiu e as coisas, depois de um tempo, melhoraram, né? O treino em assertividade, né, a gente trabalhou muito roleplay, né? Pegava as situações que a Júlia trazia, né, e vamos fazer aqui uma interpretação, né? Vamos fingir que eu sou sua colega de trabalho, como você falaria comigo, né? Tal coisa, né? Como é que você conseguiria, né, expressar para o seu marido, né, um pouco mais o que você sente, pensa e gostaria nesse contexto, né? Ela usava muito uma frase, né, que era: ah, já foi, deixei o bonde passar, né? Não, a gente corre atrás do bonde, pega ele, a gente cria o contexto, entendeu? Né? Chama o seu marido num dia tranquilo, senta ele de frente para você. Então, lembra aquele dia que a gente estava conversando sobre tal coisa, né? Então, eu queria falar um pouco mais sobre isso, né? Me sinto de tal forma, eu penso tal coisa, eu gostaria, né? Tal outra coisa. Então, falar um pouco mais e melhor o que sente, pensa, gostaria, né? Dentro de um contexto onde isso seja, claro, né? Funcional, né? Aceitação, né? Importantíssimo, né? Ninguém falou da aceitação, mas no caso da Júlia foi importantíssimo trabalhar, né? Para ela entender, né? Que há milhares de variáveis sobre as quais ela não tem controle, né? Ela tem que aceitar, né? Em alguns momentos que as coisas são o que são, né? Ou que não vão mudar, ou que não vão mudar no tempo, né? Que ela gostaria, porque ela não tem poder para influenciar, né? Na mudança daquilo, né? Então, uma metáfora que eu usei com a Júlia e com a qual ela se identificou muito foi a metáfora do mar revolto, né? Principalmente em situações de trabalho, né? Ela gosta muito do mar, a Júlia, né? Então, acho que por isso ela se identificou com essa metáfora. Então, você está ali curtindo e nadando no mar, de repentemente você percebe que uma corrente marítima te levou para o fundo e você não está dando pé mais. Você olha em volta e está vendo só água, água para todos os lados, né? E aí, né? O que você faz, né, nesse momento? Você começa a nadar desesperadamente, batendo os braços para um lado, para o outro, né? Se desgastando, né? A chance de você ficar exausta e se afogar é enorme dentro dessa condição, né? Há momentos que a gente está no mar revolto e a gente precisa parar por um instante, respirar, boiar, né? Olhar a posição do sol, né? Tentar sinalizar ou gritar no momento certo, né? Se você se desesperar, né, as coisas podem ficar ainda piores, né? Então, calma, né? Para um momento, respira, né? A Júlia tinha muita dificuldade para diferenciar o que é paciência do que é passividade, né? Passividade é você estar num lugar no qual você pode agir para resolver o problema ou reduzir danos e você não fazer nada, né? Você ficar inerte diante daquilo. Paciência é diferente. Paciência é, diante de um contexto no qual me mexer pode ser algo ruim, né? Eu ficar paradinho ali um pouco, esperando, observando, né? Por um tempo, né? Para escolher um melhor momento, um melhor contexto para me movimentar, né? Então, as metáforas, né, que visam melhorar a capacidade de aceitação, essas metáforas foram essenciais para ajudar a Júlia, né? E vocês vão aprender muito sobre aceitação no curso de ACT, né? Mas no curso de TCC, de especialização em TCC, também a gente tem uma aula, né, falando sobre a ACT, né? Autocompaixão, né? Falaram da autocompaixão, né? Eu trabalhei muito autocompaixão com a Júlia, né? Usando a técnica de projeção, né? Aquele mantra, né, da autobondade, né? Não funcionou muito, né? Ela não tinha
paciência de pegar e ler e fazer, né? Aquele mantra que a Christine Neff, né, sugere no livro dela de Mindfulness e Autocompaixão. Mas eu trabalhava muito com ela a projeção, né? Eu pedia para ela fechar os olhos por um momento e imaginar a melhor amiga dela no mesmo lugar que ela. O que ela diria para a amiga dela dentro desse contexto? Sendo ela uma pessoa empática, uma pessoa bondosa, é óbvio, né? Que ela aconselhava, né, coisas incríveis ali naquele momento. Ela não ficava apontando o dedo dizendo tem o quê, deveria, né? De forma alguma, né? Eu lembro de uma palestra da Monja Coen, né? Quando ela lançou o livro Sofrimento é Opcional, né? E ela estava diante de uma plateia, né? E aí ela falou assim: imaginem que vocês estão ensinando matemática para uma criança, né? E a criança está com dificuldade de fazer o probleminha, e ela está dizendo: eu sou burra, eu não consigo, né? O que vocês fariam nesse momento? Aí as pessoas da plateia: eu diria para ela que ela sabe sim, que ela só está cansada, estressada, né? Eu diria para ela largar tudo, brincar um pouco e voltar depois. Eu diria para ela que ela é muito boa em artes, em português, ela não precisa ser boa em tudo, né? Eu diria para ela: vem comigo, me dá a mão, devagarzinho a gente consegue, né? Aí ela vira para a plateia e fala assim: por que vocês não se tratam assim quando vocês estão diante de uma dificuldade? Nossa, né? Silêncio, né? Na plateia enorme, né? Então é muito interessante, né, ver que algumas pessoas que têm padrão excessivo de cobrança não transpõem esse padrão excessivo de cobrança para os outros, né? Ela tem, né? Eu nem coloquei aqui, né, a desfusão, né? Lógico que é um ingrediente que acaba surgindo, né, no meio da terapia, né? Que é um afastamento entre você e o seu pensamento, né? Mas certa vez eu perguntei para ela, né, como é que ela se sentia, né, nesses momentos que ela estava se cobrando, se auto-recriminando. Aí ela falou para mim: você já viu aquele filme O Diabo Veste Prada? Falei: já, claro, filmaço, né, com a Meryl Streep, né, com a Anne Hathaway, né, adoro esse filme, né. Ela: então, eu tenho uma Miranda dentro de mim. Ela falou, né. Então, de vez em quando eu brincava com ela: olha a Miranda, né, aparecendo aí de novo, né. Então eu usava desse alter ego, né, da Miranda, né, para mostrar para ela que ela estava de novo naquele lugar, se recriminando em excesso, né? O mindfulness, né, é interessante, né? É óbvio, né, que a paciente que pratica, né, práticas contemplativas, né, ela vai ativar o circuito da paz interior no cérebro, né, vai ter uma sensação maior de bem-estar, né, vai diminuir, né, aquela sensação de apreensão, de angústia, né? Isso é sabido, né? Entretanto, né, quando o nosso paciente tem padrão excessivo de cobrança, né, para a gente conseguir convencê-lo, né, de que ele precisa fazer, né, e ele inserir na rotina dele, né, as práticas contemplativas, é algo difícil, viu? Não é fácil, né? Então, assim, eu não tenho paciência para isso, eu não tenho tempo, né? Enfim, né? Então, no caso dela, né, eu incentivei as práticas contemplativas dentro da rotina dela, para não afetar a agenda dela, entendeu? Então, eu recomendei que ela fizesse a prática contemplativa com alimento, por exemplo. Então, você vai escolher um alimento por dia, pode ser no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta, não importa. Mas você vai ficar 10 minutos curtindo o seu alimento, né? Olhando para ele, sentindo o cheiro, sentindo a textura, botando na boca, fechar os olhos, mastigar devagar, sentir o alimento descendo pela sua garganta até chegar no estômago. Fiz o treino com ela, claro, né? Um alimento ali na sessão e pedi para ela fazer. Depois eu pedi o mindfulness numa prática rotineira, né? Poderia ser escovar os dentes, tomar banho, o caminho que ela fazia de casa para o trabalho, né? Ela voltava os seus sentidos para se conectar ali. Até brinquei com ela: Júlia, você tem uma vida acelerada, né? Você para tomar banho, para, né? Então, né? Vamos fazer o mindfulness no banho, né? Você vai ouvir a água caindo, né? Você vai sentir a temperatura da água, né? Você vai sentir o cheirinho do sabonete, você vai passar o sabão no seu corpo, sentindo sua mão tocando cada parte do seu corpo, vai olhar a espuma se formando, vai sentir a água escorrendo pelo seu corpo e se formando
né, em espiral no ralo, né, a água descendo junto com a espuma. Então, assim, você vai durante 10 minutos, né, curtir o seu banho, tá? E assim, né, ela fez alguns dias, né, da semana, né? Então, assim, é legal tentar, né, inserir essa ideia das práticas contemplativas, né, de uma maneira que a paciente consiga, né, inserir dentro daquela rotina, né, que ela tem, né? E tem várias práticas dessa, né, Rafael? A gente tem É, esse curso de Mindfulness com o professor Gabriel Talaski, que ele é instrutor de Mindfulness. Então, ele tem esse aprimoramento da o forma curso como a gravado, né, gente Sasha? Vamos lembrar. Esse é o curso gravado gravado. do médico. É um curso curtinho, né, onde ele É. ensina várias dessas práticas para a gente poder aplicar com o nosso paciente. Também é bem legal para quem quiser treinar, né, essas Sim. práticas com o paciente. O exercício da gratidão, né, é algo que eu trago da psicologia positiva, né? Eu pedi para a Júlia todos os dias à noite, naquele momento que ela fazia a oração dela de proteção, né, que ela mentalizasse 3 coisas boas que ela viveu ao longo do dia, né? Preferencialmente lembrando dos detalhes. Não pode ser algo muito vago do tipo, eu sou grata por ter saúde, eu sou grata por ter comido, né? Não, eu sou grato por ter hoje feito minha terapia, né, com o Rafael, por ter ido hoje no médico, meus exames estarem bons. Eu sou grata por ter hoje almoçado com a minha colega de trabalho uma deliciosa lasanha. Então, é voltar por um instante naquele momento para ter uma sensação de bem-estar, né? Especialmente naquele momento da noite, que é aquele momento onde as preocupações improdutivas mais surgem, né? Beleza, né? Tem até um memezinho disso, né? O cérebro ansioso, né? Beleza, acabou o dia, agora vamos relaxar, né? Eita, e se isso, e se aquilo outro, né? Na hora que o paciente quer mais relaxar, aparecem as preocupações, né? Então, mentalizar 3 coisas boas ajuda a reviver por um momento aquela sensação boa, guardar mais e melhor na memória, né? Esses momentos bons, porque como ela tem TAG, né? Ela foca muito nos problemas, naquilo que tem que ser resolvido, naquilo que está ruim, né? E acaba deixando passar desapercebido no dia a dia as coisas boas que acontecem, né? Além disso, né? É, aumenta a probabilidade dela no dia a dia reparar, né? Nas coisas boas, né? Isso é o que a gente chama de efeito Tetris, né? Que o Sean Neighbor, né, professor de psicologia de Harvard, descreve bem, né? Ele falou que teve um experimento, né, que fizeram lá e botaram um grupo grande de pessoas para jogar aquele joguinho do Tetris, né? Durante uma semana direto, várias horas seguidas, né? E aí as pessoas começaram a relatar que estavam vendo o mundo em forma geométrica, vendo as janelas dos prédios como se fossem peças de Tetris, vendo os carros se encaixando nas vagas de garagem como se fossem peças de Tetris, né? Então isso é uma memória residual. Se você alimenta, né, a sua mente, né, com informações de um determinado, né, aspecto, né, existe uma tendência de você olhar mais no dia a dia, né, para as coisas no mundo por essa ótica também, né? Então, um outro estudo interessante, né, feito num centro de jornalismo, né, dividiram 3 grupos grandes de pessoas e botaram 1/3 dos jornalistas para noticiarem as notícias ruins, né, notícias de guerra, notícias de doenças, né. Um outro grupo ia noticiar as notícias neutras, né. O Papa Francisco desembarcou na Grécia, hoje o dólar subiu 5 centavos, por aí vai, né? E um outro grupo ia noticiar as notícias boas, né? Descobriram um projeto ecossustentável, conseguiram dar uma perna mecânica para a criança que não tinha perna, enfim. No final das contas, né, 6 meses depois, né, o grupo que noticiava as notícias ruins apresentou uma piora nos sintomas de ansiedade, depressão e estresse, né? Então, assim, a gente se comporta mentalmente naquele lugar por um momento, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com as informações que chegam, né? O conteúdo e a frequência, né, dessas informações que chegam a gente, né? E, claro, a prevenção de recaída, né? Como eu falei, sempre começa pela psicoeducação, termina na prevenção de recaída. E eu até botei aqui o Caminhando na Trilha, né?
Porque assim, é muito comum, né, o paciente que tem padrão excessivo de cobrança, né, no meio do caminho ele fala assim, quando será que eu vou ter alta? Entendeu? Quando é que será que eu vou me livrar do remédio? Né? Quando será que eu vou ganhar alta de você? Não que eu queira me livrar de você, eu adoro a terapia, mas, né? Enfim, né? Aí eu expliquei, olha, lá no caso do remédio é o dilema do médico, né? Quando você fica bem, ele não sabe se você está bem com o remédio ou se pode tirar o remédio e você vai continuar bem. Lá, esse problema do remédio é com o médico lá, né? Agora, aqui na terapia, para você ganhar alta, né? Você precisa ter atingido, né, as metas, né, da terapia, né, que a gente estabeleceu, ter melhorado as queixas, claro, e você precisa mostrar para mim que você está conseguindo ser sua própria terapeuta, né, no dia a dia. Você aprendeu as ferramentas e está aplicando por conta própria, né? Porque sair da terapia, você pode sair a qualquer momento, né? Não tem um cadeado aqui, você pode simplesmente não aparecer na semana que vem, acabou, né? Agora, para ganhar alta, né, da terapia, é esse caminho, né? E aí eu uso a metáfora da trilha. Não sei se vocês conhecem essa metáfora, que eu acho muito boa, né? A Júlia é uma pessoa totalmente capaz de caminhar, de fazer a trilha, né? Ela tem forças, virtudes, competências que vão fazer com que ela enfrente as situações e sobreviva, né? Só que quando ela caminha por essa trilha sem ter, né, o centro espírita dela, a aula de dança dela, a terapia dela, o remédio dela, é como se ela estivesse fazendo essa caminhada nessa trilha de bermuda e chinela havaiana, entendeu? Então ela vai se arranhando no meio do caminho, ela é, é picada pelos mosquitos, ela escorrega na lama, né? Agora, se você tem ferramentas, né? Você está fazendo a trilha de calça, repelente, facão, boné, óculos escuros, pô, mudou, não mudou? Você faz essa caminhada na trilha com menos dor, com menos sofrimento, né? Então, eu gosto de ver, né, o uso inteligente, né, das ferramentas, né, que estão disponíveis para o nosso cliente, né, como sendo, né, utensílios que ele pode utilizar para fazer a caminhada na trilha com um pouco menos de dificuldade, com um pouco menos de dor, né? Pessoal, era isso que eu Rafael, tinha para apresentar para Rafael, vocês. Foi, antes de finalizar, tem uma estouramos o tempo. pergunta da Mirella aqui, que ela está Ah, tem perguntando pergunta? assim: qual curso do Foco tem o treino para plano de tratamento? Eu acho que é um pouco isso que você trouxe, assim, né? Qual Ah, curso que ela poderia. como eu disse, né, a gente precisa sempre cuidar do nosso cliente olhando para o processo terapêutico como um todo, né? Não adianta você só montar um plano de tratamento. Acho que ficou claro, né, na apresentação hoje isso, né? Mas, né, o curso de especialização em TCC, ele ensina todas as etapas, incluindo o plano de tratamento, né? Tem aulas específicas sobre diversas queixas e transtornos e como que a gente costuma montar ali o plano de tratamento, né, para aqueles pacientes que apresentam aquela queixa, né? Depressão, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade social, transtorno obsessivo compulsivo, né? E também, né, casos onde o paciente não tem um diagnóstico propriamente, né, mas tem alguma queixa específica qualquer, né, e quer tratar, né? Tem os cursos também de formação, né, formação em competência clínica e formação em regulação emocional, que vai ensinar ferramentas, né, terapêuticas que vocês podem incluir dentro do plano de tratamento, né? Vejam, olha só, né, volto a dizer, né, a gente tem que levar em consideração três aspectos, tá? O que os achados científicos dizem, né? Qual é o perfil do nosso cliente e a expertise do terapeuta, né? Se a gente achar a interseção desses três pontos, é o melhor dos mundos, né? Agora, eu me lembro quando eu era terapeuta recém-formado, né? Eu fui treinado, né, pela linha Beckiana, né? Provavelmente, se eu recebesse a Júlia lá atrás, né, eu a atenderia focando muito mais na reestruturação cognitiva, no questionamento socrático, no registro de pensamento, no debate de crença, né? Poderia até colocar alguns ingredientes, né, de uma descrição emocional, de
para melhorar a autocompaixão, né? Mas lá atrás, né, eu não dominava, né, o uso de ferramentas para favorecer a aceitação, para favorecer o mindfulness, né? Eu não tinha ainda um estudo aprofundado sobre psicologia positiva para ajudar com o estudo das forças e virtudes e exercício da gratidão, né? Então, cada terapeuta, né, vai fazer uso, né, das ferramentas que são indicadas, né, mas que também ele se sente seguro para usar, né? O que eu mais vejo em supervisão, acho que a Sasha vai concordar comigo, né, é uma dificuldade para usar as estratégias que são mais experienciais, técnicas mais emocionais, né? Técnica da cadeira vazia, né? Carta terapêutica, é, exposição imaginária às memórias da infância, né? Essas estratégias costumam ser, né, aquelas estratégias com as quais os terapeutas mais jovens têm mais dificuldade de lidar, né, com a aplicação, né? E tudo bem, eu acho que a gente pode, né, ir do ponto A para o ponto B em linha reta, fazendo uma curva, andando em espiral, desde que a gente faça, né, a viagem, né, de maneira segura, né? Não pode, não pode se arriscar e arriscar o cliente, né, dentro dessa viagem, né? Lembra da metáfora que eu usei lá no início, né? De que a conceitualização do caso é o nosso mapa e que a gente tem que fazer a viagem, né, de uma forma melhor programada? Então, eu não posso acordar amanhã e falar assim, pô, vou levar a Sasha para Búzios de moto. Eu não sei pilotar moto, entendeu? A gente vai se acidentar no meio do caminho, provavelmente, né? Então, assim, eu sei dirigir, então vamos dirigir. Não sei dirigir, eu estou com a carteira vencida, pô, então vamos de ônibus, vamos de bicicleta. Mas não inventa, né, de querer fazer essa viagem, né, por um caminho, né, que você não se sente seguro, entendeu? Porque a gente está lidando com a vida, né, da pessoa ali. Eu acho que essa é a ideia, assim, às vezes a gente quer usar tudo também e não se aprofunda em nada, né? Sim. Então, assim, você tem que ver aquilo que você mais se identifica também, né? Enquanto terapeuta, o que né, você gosta mais, tem mais facilidade de se aprofundar. Entendendo que a gente também não vai dar conta de tudo, não vai dominar todas as técnicas e estratégias, né? Perfeito. O pessoal está pedindo o site do Tem aqui, ó, o QR Code, né, para questionário. vocês poderem acessar, né? Mas é Não, bem ô, simples. Rafael, aquele teste de forças e virtudes, eles estão pedindo o nome do Sim. site. A gente pode Enviar por e-mail, Fernanda? pode Tem enviar por como? e-mail, A pode gente enviar Pode por enviar por e-mail. Quem quiser as informações, manda por Você e-mail que tem a ele gente responde. traduzido, né? A gente pode enviar então, por eu tenho uma versão traduzida, né, para mandar. E Então, quem Mas o quiser o site é Authentic certificado, Habits. Ah, só para lembrar também, quem quiser o certificado, para mandar um e-mail para a gente solicitando no contato@focotcc.com. E a gente vai responder vocês. Andréia, Ulisses, vários rostos conhecidos aqui, a Rose. As pessoas estão parabenizando aqui. Rafael, parabéns pela aula, como sempre, muito Obrigado, pessoal. didático. Rafael, o encontro foi simplesmente sensacional. Desculpa se eu não respondi, né, todas as perguntas de forma Não, a gente realmente estendida, não teve mas esse tempo. realmente a sensação é de que o tempo é muito apertado para falar muita coisa, tá? É verdade. Ainda mais o encontro à noite, né? Tá todo mundo já cansado aí, querendo descansar. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? E a gente se vê aí, né? No próximo encontro, né? Ou em algum curso, né? No qual eu esteja presente, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.